Olá pessoal do terceiro ano, como estão todos? Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de Sociologia. Na última aula eu pedi para vocês pesquisarem a respeito de Estados Unidos, porque Estados Unidos é um tipo de situação política e qual é a diferença entre os Estados Unidos e a República Federativa, certo? Então vamos lá. Quem pesquisou, quem me devolveu, quem não pesquisou, quem não devolveu, vai debater comigo aqui agora um pouquinho. Então vamos lá, gente. O Brasil nem sempre se chamou República Federativa do Brasil, tá bom? Esse nome, República Federativa do Brasil, ele é relativamente recente, tá? Ele não é uma coisa muito antiga e ele tem um motivo de ser, tá? Vamos descobrir por quê. Aqui no Brasil, os estados, cada estado, né? Cada ente da federação, cada estado onde a gente mora, né? Nós aqui estamos na região sudeste, no estado de São Paulo, certo? Temos cada estado com uma certa independência, né? Com o seu governador. Dentro de cada estado existem as cidades com os seus prefeitos. Então, como que é a forma de administração aqui? É sempre composto por três poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo, tá bom? Então, o que acontece? Uma federação é uma união política dos territórios com uma certa autonomia, tá? Então, é República Federativa do Brasil. Ela é uma união de vários estados em que cada um tem ali a sua política, o seu governo que faz as suas próprias políticas internas, né? E aí dentro dos estados tem os municípios com os seus prefeitos que também fazem as suas políticas internas. Cada estado tem a sua Câmara de Deputados para reger as suas leis. Cada município tem a sua Câmara de Vereadores para reger as suas leis. E aí existe um judiciário estadual e existe um judiciário federal. Então, nós somos uma federação, né, que juntas formamos um grande país, um grande estado, que é o Brasil. Tá? Foi sempre assim? Não foi sempre assim. Porque quando o Brasil foi, lá no início da colonização, por conta de nós termos um rei, todo o território ele era governado pelo rei. E independente dele colocar ali pessoas para tomar conta para ele, por exemplo, em regiões diferentes, todas tinham que seguir exatamente o que aquele rei fazia, o que aquele rei pedia, o que aquele rei mandava. Então essa é uma grande diferença, tá bom? Um outro fato interessante é que os estados e as repúblicas democraticamente constituídas, modernamente constituídas, são entidades políticas, são entidades de governo relativamente transitórias, porque nós temos eleições de tempos em tempos, né? Não existe aquela figura ou do ditador ou do rei, né? Daquele governante vitalício. E o Brasil é um dos países mais interessantes nesse sentido, porque a nossa legislação ela permite somente 2 mandatos consecutivos para o executivo. Então, se eu sou, que nem esse ano nós vamos ter eleição para prefeito, certo? Aqui em Taubaté, o prefeito Ortiz Júnior ele não pode concorrer de novo, porque ele já está cumprindo o seu 2º mandato. Ele foi eleito para o 1º mandato e foi reeleito para o 2º mandato. Ele não pode ter um 3º mandato consecutivo. Ele pode, na
outra eleição daqui a 4 anos, se for a vontade dele, se candidatar, e aí ele pode voltar, se for eleito pela população. O prefeito que está no primeiro mandato hoje, ele pode se candidatar à reeleição e, se caso for eleito, cumprir mais um mandato. E isso serve para o governador de estado e para o presidente da República também. Os cargos do judiciário, a coisa funciona um pouco diferente, né? E para o legislativo também. Legislativo, o senador ele cumpre o mandato, mas ele pode ser reeleito e existem deputados cumprindo o 8º mandato, o 9º mandato consecutivo. Vai do desejo popular, do desejo da população de manter aquela pessoa trabalhando em seu nome, né? Porque todos os cargos eletivos políticos são trabalhadores que estão lá para exercer algum tipo de função em nome do povo. Esse é o conceito básico de democracia. Você elege representantes para governar em seu nome, né? Então, se for o desejo do povo que as pessoas continuem lá, o povo vota nessas pessoas e essas pessoas continuam lá. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho, gente, a respeito de um outro modo, de uma outra forma de governo, que é o nosso momento 2 de aprendizagem, que começa lá na página 81 do caderno do aluno. E eu particularmente acho muito legal, muito divertido, apesar da certa antiguidade desse tipo de governo, que é a monarquia. O que é a monarquia? É aquele lugar que é governado por um rei, por uma rainha. Agora, existem vários tipos de monarquia. Existe aquela monarquia em que o rei, ele é o senhor absoluto de tudo. Ele manda prender, ele manda soltar, ele manda matar, ele é o dono, ele é o rei. Quando ele morrer, o poder vai ser assumido pelo seu herdeiro. O filho mais velho, a filha mais velha. Se não tiver filho, descendente direto, um parente próximo, um irmão, um primo, um sobrinho, enfim. É muito louco. É muito louco. É difícil para a gente entender, em pleno ano aí de 2020, que existem monarquias ainda vigentes em vários lugares do mundo, tá? Só que essa figura do rei onipotente, o rei sol, como foi lá na França de antigamente, um rei no modelo dos faraós, um rei absolutista que detém todo o poder em suas mãos, é uma figura rara mesmo nos regimes monárquicos de hoje em dia. Porque as monarquias de hoje em dia, elas mantêm essa figura do rei, mas com modelos de governo diferentes. Então o rei, ele é o chefe do Estado no que diz respeito a alguns pontos, mas ele não é absoluto. Vamos pegar aqui uns exemplos muito legais de países extremamente desenvolvidos. O Japão tem um imperador. Gente, vocês querem país mais moderno do que o Japão? E o Japão tem um imperador, que foi sucessor de seu pai e que vai ser sucedido pelo seu filho. Porém, o Japão, como um país extremamente moderno, é um país que nós chamamos de monarquia parlamentarista. Ou seja, ela tem um governo de fato composto democraticamente. Lá existem partidos políticos, lá existem políticos tal como aqui. E existe a figura do primeiro-ministro,
que é quem vai governar o país de fato, é o chefe ali como governante e que tem que conviver ali com o rei, né? O rei pode vetar algumas coisas, tem todo um sisteminha legal. Poxa, a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. Temos lá a figura da rainha, que é mitológico aquilo. Quantos primeiros-ministros já passaram? Quantos presidentes de outros países? Guerra. Ela foi enfermeira na Segunda Guerra Mundial. E ela está lá firme e forte. É a rainha. Extremamente respeitada pelos políticos, pelo povo. Uma pessoa querida, né? E que tem poder, claro que tem, um poder limitado pelo parlamento. A Inglaterra é o berço da democracia. Nenhum país pode-se dizer democrático sem olhar para trás e ver o que a Inglaterra passou. Gente, Carta Magna, lá atrás, 1200 e pouco, em que os nobres exigiam do rei João Sem Terra, irmão de Ricardo Coração de Leão, que o poder fosse controlado, né? Então, a Espanha é um reino parlamentarista. Hoje o rei Felipe IV de Borbón, filho de Dom Juan Carlos I. Vocês vejam, a Espanha era uma série de pequenos reinos que foi unificada. Esses reinos se juntaram muito lá atrás, na época dos grandes descobrimentos, por Isabel de Castela, que era um dos reinos que compunham ali toda aquela região, Castela, Navarra, Aragão, né, todo um monte de pequenos reinos que se juntaram e formaram um grande reino, que é o reino da Espanha. E foi assim até quando o general Francisco Franco, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, chegou ao poder. Guerra Civil Espanhola, uma coisa muito triste na história do país. Os meus avós, meu avô chegou aqui mais ou menos nessa época. Muita gente fugiu de lá, muitas mortes. E o general Francisco Franco ficou no poder até 1975, quando a Espanha voltou a ser uma monarquia. E aí o rei Juan Carlos assumiu. Porém, de uma outra forma, de uma forma um pouco mais democrática. Então a Espanha, ela tem lá também Câmara, as nomenclaturas são diferentes, né? Mas ela tem um poder judiciário, ela tem um poder legislativo e ela tem um primeiro-ministro. E a Europa tem outros países, Suécia, acho que a Holanda também é uma monarquia constitucionalista. No Oriente Médio nós temos outro tipo de monarquia, né, que são os estados teocráticos, os estados que são baseados nas leis religiosas dos locais, né, são estados islâmicos e que tem uma figura que é o rei, né, Arábia Saudita, todos aqueles países menores ali, grandes produtores de petróleo, países riquíssimos, todos eles têm a figura do rei mais absolutista mesmo, dono do pedaço, aquele cara que não tem para ninguém, ele é o rei, ele manda, né? Então, é uma figura interessante. Vamos fazer um exercício, pessoal, que é o seguinte. O rei, como ele é o Rei Sol, né? Ele é o grande, ele tem o grande poder. Ele costuma às vezes tomar decisões sem consultar ninguém, né? Ele faz aquilo que ele quer. E de certa forma, ele acaba sendo um tirano, um ditador, alguém que não é respeitado
nem querido, né? Então, o que a gente pode fazer aqui de exercício para eu entender um pouquinho a cabeça de vocês com relação a isso, tá bom? Tem aqui na página 81 um exercício interessante para fazer. O que você faria para se desvencilhar de uma tirania caso você vivesse em uma, tá? O que você faria? Qual seria a sua escolha? Você ficaria com o próprio rei? Tentaria conversar com ele, ver se ele muda, enfim. Pressionaria o rei, colocaria medo nele, sei lá. Essa é a opção número 1. A opção número 2. Vamos depor o rei, que nem fizeram lá na França, na época da Revolução Francesa. Mandar guilhotinar o rei, né? E substituir o rei por alguém da nobreza. Estamos falando de rei, o rei tem que ser nobre, né? Então vamos tirar o rei lá e vamos pôr um primo dele. Inglaterra fez muito isso, a França. Na própria Espanha, na época lá da Isabel de Castela, existiam muitas brigas ali para um parente querer o lugar do outro e tal. Ou vamos derrubar a monarquia, vamos tirar o rei e vamos proclamar a república, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, 1889, não é? Tira-se o rei, Dom Pedro II, proclama-se a república por Marechal Deodoro da Fonseca. E aí o Brasil deixou de ser uma monarquia para ser uma república. Qual destes três itens, qual dessas três opções é a que vocês acham melhor para os dias de hoje? Se você vivesse numa monarquia em que o rei fosse tirano, um rei ruim, um rei cruel, um rei que não respeita direitos de ninguém, um rei absolutista. Já estudaram isso em história anteriormente, né? O absolutismo na Europa e tudo mais. Vamos lá? Vamos fazer isso e devolver para o professor. Pelo WhatsApp, pelo Classroom, por e-mail, por qual meio de contato aí vocês acharem melhor. É um exercício simples. Porque aí a gente vai, depois da resposta de vocês, eu quero saber as justificativas. Por quê? Por que eu quero a república? Por que a república é mais legal, se você optar pela república, do que a monarquia? Por que tirar um nobre e colocar outro pode ser melhor? Não basta só escolher, precisa justificar. Tá bom? Façam no caderno, tirem foto ou respondam lá no Classroom, que eu vou deixar isso lá na sala também, tá bom? Pessoal, vamos lá. Vamos deixar a peteca cair. Terceiro bimestre, estamos caminhando para o final do ano. Terceiro ano é um rito de passagem muito legal. Tenho muita saudade do meu terceiro ano do ensino médio. E contem comigo, contem com todos os professores no que vocês precisarem para vestibular, para Enem, enfim. A gente está sempre à disposição de vocês e a gente quer o sucesso de vocês, tá bom? Até a próxima, gente!